versos 21 até o verso 28. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21 até o verso de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: recebamos com fé a palavra poderosa do Senhor, nosso Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, e a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Ou que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Meus irmãos, a nossa proposta nessa noite é falar sobre a autoridade de Cristo revelada. Nós vemos nesse texto de Marcos que depois de Jesus convocar os seus discípulos, chamá-los para um discipulado radical, então agora Jesus mostra a eles na prática o resultado de um discipulado radical, o resultado de estar preparado para a obra a qual Jesus os chamaria, a qual Jesus os comissionou. Lembrando que lá na frente eles vão ficar maravilhados, e Jesus vai dizer a eles que eles fariam coisas maiores ainda, eles fariam coisas que eles nem pensavam em fazer, porque eles estavam sendo preparados para uma grande obra. E aqui nesse texto, meus irmãos, nós vemos três coisas maravilhosas, três grandes ensinamentos para nós, neste pequeno texto de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28, a autoridade de Jesus revelada. E como nós falamos sobre autoridade, meus irmãos, há muitos que querem a autoridade para si, ou otorgam a autoridade para si, que não tem. Os irmãos bem conhecem aquela história com ele, não é com H, é com ele, aquela história de um certo crente, né, entre aspas, esse crente, que ele era bem torto, aquele crente torto, não era um crente correto, e ele então posava de super crente, posava de ser o crentão, e ele foi um dia numa visita, numa casa, juntamente com a igreja. Isso é uma história fictícia, e naquela casa, quando os irmãos estavam cantando e cultuando o Senhor, então alguém ficou endemoniado, e aí todo mundo, e agora, lembraram do irmão, falaram: o irmão está aqui, o irmão é crente, reconhecido aqui, ele é um crentão, então vamos chamar ele aqui. Chamaram ele para expulsar o demônio, ele foi lá já com medo, e sai demônio em nome de Jesus, eu te ordeno, e diz lá a historinha, né, fictícia, de que o demônio olhou para ele e falou assim: você quer me expulsar? Nós somos amigos, como você vai querer me expulsar? Claro, é uma historinha fictícia, meus irmãos, mas aqui nessa história tem uma lição, né? Quem é que tem autoridade sobre demônios? Quem é que tem autoridade para realizar sinais e maravilhas? Somente aqueles a quem Deus confiou. Embora essa seja uma história fictícia, nós temos uma história semelhante a essa no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos bem lembram que os filhos de um certo homem chamado Cefas foram tentar expulsar demônios. Eles viram os discípulos fazendo e foram tentar. Diz o texto que eles apanharam dos demônios, feio dos demônios, e os demônios eram assim. Eles oravam assim:
nós te expulsamos em nome do Deus de Paulo. E o demônio diz: eu conheço o Deus de Paulo e conheço Paulo. Vocês, quem são? E diz que eles apanharam o freio dos demônios lá. Então a autoridade, meus irmãos, não é qualquer um, e não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas Jesus, dentro do seu discipulado radical, ele discipula crentes para lhes dar autoridade. Autoridade para pregar o Evangelho, a ponto de até os demônios se renderem àqueles a quem Deus deu autoridade. E nesta feita, Jesus vai mostrar àqueles judeus que ele tinha autoridade, uma autoridade confiada pelo Pai. E a primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, está nos versículos 21 e 22 do texto, quando o escritor diz que depois entraram em Cafarnaum. Jesus estava em outro local, vindo, estava na Galiléia comissionando os discípulos, lembra? Chamando os discípulos, e agora ele entra em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, e ali ficaram maravilhados da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Aqui nós vemos que Jesus ele tem autoridade na palavra. Meus irmãos, Jesus ensina na sinagoga num dia de sábado, mas ele não traz ensinamentos como os escribas faziam, mas Jesus ensina com uma autoridade que fez com que todos os que estavam ali fizessem uma comparação, dizendo: ele ensina diferente. Por quê? Porque aqui tem um contexto histórico que nós precisamos ter esse conhecimento. Porque ali na sinagoga, lembra, a sinagoga era um local, desde o exílio babilônico, foi criado justamente para local de culto, uma vez que o povo de Israel não tinha mais o templo, precisavam de um local para cultuar, então foram criadas as sinagogas, justamente para se reunir, ler a palavra de Deus e fazer os seus cultos. E Jesus, então, num dia de sábado, um dia do Senhor, ele vai na sinagoga, e era costume naquele tempo, meus irmãos, que alguém na congregação, nas sinagogas, ou um convidado, geralmente ilustre, alguém renomado, alguém que tinha um belo domínio na lei, que conhecesse os profetas, que conhecesse bem a lei de Moisés, ou um convidado ilustre, ou alguém ali dentre os rabinos, fizesse a leitura das Escrituras e liderasse ali o ensino, e chamamos de culto de adoração ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E geralmente naquelas reuniões era lida uma passagem da Torá. A Torá é os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Torá, lei, Torá significa lei. Ou eles liam também, além da leitura da Torá, eles precisavam ler uma parte dos profetas, seja ali Josué, Reis, ou Isaías, ou mesmo Malaquias. Então era preciso ter duas leituras: a da Torá, da lei de Moisés, e também dos profetas. Isso era costume. E o estilo daqueles homens que ensinavam nas sinagogas era um costume diferente, era um ensino diferente. E Jesus ele ensina diferentemente daqueles homens. Porque o estilo de Jesus, meus irmãos, era radicalmente diferente daqueles rabinos. Jesus tinha um modelo de ensino totalmente diferente. Aqueles rabinos que falavam da lei dos profetas, eles ensinavam, eles citavam, melhor dizendo, uns aos outros como autoridade, dizendo assim: assim disse o rabino Shemuel, assim disse o rabino José, assim disse o rabino fulano de tal, sobre a interpretação desse texto. Eles citavam outros para dizer: olha, aquele rabino é uma autoridade. Os irmãos não lembram que no Novo Testamento, alguns rabinos, eles têm um nome ilustre, por exemplo, como Nicodemos. Não é à toa que Nicodemos vai à noite ter com Jesus, porque Nicodemos tem um nome. Nicodemos é famoso entre os rabinos, é respeitado entre os rabinos, e ele vai se encontrar com Jesus à noite. Mas voltando aqui, então era esse tipo de pregação que eles faziam, citando um ou outro
para dar autoridade, para que a autoridade fosse notada entre eles. Mas Jesus não citava autoridade humana. Jesus falava com a autoridade de Deus. Jesus falava com a autoridade divina. E é claro que aquilo ficou claro entre os seus ouvintes, porque os ensinos e ações de Jesus passaram a provocar espantos e surpresa. Ele não fala como os outros homens, ele não fala como os outros rabinos. Tem uma autoridade na palavra dele. Ele fala com autoridade, ele fala com segurança do que ele está falando. Ele fala, aquilo que ele está falando é como se saísse de dentro dele. É isso que eles enxergavam, meus irmãos, e ficaram com surpresa. A palavra de Jesus, que o Senhor Jesus ensinava na sinagoga, não eram informações como os rabinos faziam. Não era uma mera informação, pegar o texto e lia, olha, o profeta disse isso. Não era assim que Jesus fazia, meus irmãos. Jesus, ele trazia revelações que confrontavam e transformavam vidas. Os ensinamentos de Jesus eram mais do que citações da lei e dos profetas. Eram confrontamentos, revelações, e eram palavras de transformação de vida. Os irmãos vão lembrar disso quando Jesus está pregando para uma multidão, e o sermão de Jesus, diz o escritor, que é duro. O que começa a acontecer naquele momento? Sai um, sai outro vai deixando, outro sai de fininho, outro sai escondidinho. No final, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês também não querem sair não? Porque a palavra é dura. Pedro diz: para quem iremos nós, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus estava trazendo um sermão confrontativo, um sermão que transformava vidas, e Pedro notou isso no sermão de Jesus. Então a palavra de Cristo não era mera informação, mas era transformação de vida. Os escribas, meus irmãos, os sacerdotes que pregavam, os rabinos, eles eram casuístas e faziam falsas interpretações da lei para provar as suas opiniões, e de forma meticulosa eles se comportavam como autoridades, mas trazendo falsas interpretações do texto, muito parecido com o de hoje, né? E as pessoas percebiam isso de forma imediata, que aquele que estava pregando era diferente daqueles que costumavam a pregar. Jesus não fazia concessões na sua pregação. Jesus, ele não mentia na sua palavra. Jesus, ele não procurava agradar as pessoas na sua palavra. Jesus não procurava agradar as pessoas com a sua palavra. Jesus não queria fazer, como nós dizemos hoje, fazer média com ninguém. Jesus pregava com autoridade, para que vidas fossem transformadas, para que aqueles que estavam em pecado fossem confrontados. Os irmãos bem lembram de um confrontamento que Jesus teve com os fariseus. Jesus disse, eles estavam lá falando da palavra. Jesus disse: vocês são sepulcros caiados, por fora vocês estão limpinhos, bonitinhos, mas por dentro vocês estão podres. Porque Jesus sabia que eles não viviam a palavra, eles não tinham autoridade para falar da palavra de Deus. Meus irmãos, as pessoas perceberam quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a ensinar, porque eles percebiam que ali estava alguém que tinha a autoridade de Deus, e era diferente da autoridade dos escribas, que ensinavam baseado nas ideias, baseados nos ensinamentos rabínicos. E Jesus aqui mostra que a autoridade, ela não é imposta de qualquer jeito, mas ela procede de Deus. É Deus quem dá a autoridade para Jesus fazer e ensinar conforme ele ensina. Meus irmãos, a igreja é a representante de Cristo na terra. Jesus, ele fundou ou ele inaugurou sua igreja aqui na terra para que ela fosse sua representante. E a igreja de Cristo,
ela se fundamenta na centralidade das Escrituras. E ela reconhece, a Igreja de Cristo reconhece que só a palavra de Deus tem poder para iluminar, poder para libertar, poder para confrontar, poder para exortar e transformar a vida de alguém. Deus nos deu autoridade, meu irmão e minha irmã, para pregar a palavra de Deus. E talvez você está dizendo assim, pensou em algum momento da sua vida, ou está dizendo agora, eu não tenho condições de pregar a palavra não, eu não tenho condições de falar a palavra de Deus não. Você tem, meu irmão, você tem, porque lhe foi confiada a autoridade da parte de Deus, para você abrir a sua Bíblia e falar do amor de Cristo para o pecador. Deus lhe deu autoridade, minha irmã, para você abrir a Bíblia e dizer aqui, assim diz o Senhor, conforme a sua palavra. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se diminua, porque a você foi conferida uma autoridade dada por Deus. Mas se for só pastores que foram comissionados para pregar, aí em Efésios diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Meus irmãos, dentro do governo da igreja, dentro do chamado dos obreiros, esses homens, profetas, pastores, evangelistas, profetas, evangelistas e pastores, eles têm o chamado ministerial. Esse não é para todos mesmo, não é para todos. Alguns são chamados para serem ministros do Evangelho, mas para a comissão, a grande comissão que Jesus convocou, você está lá, nós estamos lá, para pregar o Evangelho. E não tenha medo nem de sábios, e não tenha medo nem dos demônios. Por quê? Paulo diz que Deus confundiu a sabedoria, Deus humilhou a sabedoria humana, fazendo a sabedoria humana ser inferior à sabedoria divina, e é inferior à sabedoria divina. Deus confunde as coisas desse mundo. Meus irmãos, só o Evangelho, só a palavra de Deus faz com que um gari de rua tenha autoridade sobre um empresário bem-sucedido, de modo que ele vai ensinar aquele empresário bem-sucedido sobre a palavra de Deus. A autoridade, meus irmãos, de Deus, ela confunde esse mundo. E não tenha medo também dos demônios. Mas se eu for evangelizar e um demônio aparecer, nós vamos ver aqui que o Senhor nos dá a autoridade também sobre os demônios. Mas nós temos autoridade na palavra para repreender não só o pecador, exortá-lo para que ele seja conduzido a Cristo, mas também, meus irmãos, temos autoridade dada por Deus para que os demônios e toda a hoste maligna seja repreendida. E este é o segundo passo, o segundo ponto desse texto. Versos 23 a 26, nós vamos ver que o escritor Marcos dizendo que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espíritos imundos, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perdermos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai do chão. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Veja, o espírito imundo reconhece quem é Jesus. Aqueles demônios, ou aquele demônio, quando ele vê Jesus ensinando ali na sinagoga, ele reconhece quem é Jesus. E ele diz, tu és o Santo de Deus. Veja que interessante, O demônio reconhece quem é Jesus. Tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, quem tem autoridade, e nesse mundo que nós vivemos, geralmente quem tem algum tipo de autoridade humana torna-se arrogante, torna-se soberbo, prepotente, torna-se o senhor da razão. Jesus está nos ensinando aqui que mesmo quando os demônios falam a verdade, reconhecem quem ele é, Jesus não dialoga com o mal,
mas Jesus dá uma ordem àquele demônio: cala-te, fecha sua boca, se silencie e saia deste homem. Jesus não está preocupado com declarações de demônio, com o demônio dizendo: olha todos aqui está o santo de Deus. Se é esses homens de hoje que nós conhecemos aí, de algumas megas igrejas, eles dizem: tá vendo eu? Fala aí, demônio, de novo, peraí, dá o microfone, fala aí, demônio, quem sou eu? Tu é o santo de Deus. Eu já vi isso acontecer numa igreja muito famosa aí. O demônio falou assim: olha, eu não gosto da outra igreja não, eu não gosto da sua igreja não, eu gosto da outra igreja. Como é que é? Fala aí, demônio, de novo, para todo mundo ouvir. O demônio fala: eu não gosto daqui não, porque aqui vocês falam a verdade, eu gosto da outra igreja, que era o rival dessa outra igreja. Irmãos, isso é patético. Isso é patético. Isso não é a autoridade constituída por Deus. Jesus nos ensina aqui que mesmo quando os demônios falarem a verdade acerca de nós não temos que dialogar com o demônio, nós não temos que entrevistar o demônio, nós temos que dar uma ordem: cala-te e saia desse homem. Esta é a autoridade que Deus nos deu. Deu para todos nós, não é só para o pastor, não é só para o diácono, para o evangelista, para todos nós aqui, ainda que seja uma criança. Se uma criança for temente a Deus e estiver de acordo com a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre os demônios. Mas para isso, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos essa autoridade confiada por Deus. E notem que aqui, Jesus não dialogando com o mal, mas Jesus ele ordena com poder para que aquele demônio saia daquele homem. Aqui nós vemos um verbo, que esse verbo é um verbo de força, um verbo forte. É um verbo chamado no grego auristo, e ele está na voz imperativa, dizendo uma ordem. Jesus não está falando assim: olha, sai aí, né? Não, é uma ordem, é um imperativo. A voz aqui, ela é uma voz forte, tá? É como se Jesus estivesse dizendo assim: fique quieto. Mas vai muito mais do que isso. Essa palavra no seu original, ela aponta, meus irmãos, para uma mordaça. Nos textos de Deuteronômio, lá 25, 1 Coríntios 9:9 e 1 Timóteo 5:18, vai falar que vai usar a expressão de colocar mordaça no boi, tapar a boca do boi. É a mesma intenção aqui. Jesus está dizendo assim: seja amordaçado este demônio, né? Não saia mais nenhuma palavra da tua boca. Você é proibido falar. É como se Jesus estivesse dizendo isso: fique quieto. Literalmente, Jesus está amordaçando aquele demônio, colocando uma mordaça na sua boca para que ele não fale, para que ele não apareça mais do que ele deve aparecer, ou apareça ou roube a cena, na verdade. Meus irmãos, nós como cristãos não precisamos ter medo de demônios, ter medo das forças espirituais, pois Cristo, nosso Senhor, Ele reina sobre todo o principado e potestade. E aqui só um parênteses: o crente não pode ter medo do escuro. O crente não pode ter medo de dormir no escuro. O crente não pode ter medo de bater lá na janelinha, lá, eu fiquei arrepiado aqui, sangue de Jesus tem poder, e já chama alguém para dormir junto. Não, vem cá, vamos dormir. Meu irmão, repreenda. Se bater na janelinha lá e você perceber que não é o vento, não é esses passarinhos daqui, né? Esses bichinhos que estão batendo na janela, se não é isso, repreenda. Aconteceu alguma coisa, você viu que é espiritual? Deus confiou autoridade à igreja para que os demônios sejam subjugados pela igreja de Cristo. E a igreja não é a parede, ou não são as paredes. A igreja está falando aqui do corpo de Cristo, aqueles que representam Cristo aqui na terra, eu e você. Nós não temos que ter medo do diabo, não temos que ter medo de forças espirituais. A palavra de Deus diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Parece que o versículo é ao contrário, né, seu diabo, resista ao crente que ele fugirá de vocês. Não, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Jesus disse a Pedro, e os discípulos todos ouviram: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aqui parece que o pessoal inverte, né? Dizendo assim: olha, a igreja está sendo atacada, mas fica tranquilo, as portas do inferno não prevalecem. Não, a igreja não está sendo atacada, é a igreja que ataca o inferno. Porta, né? Eu já falei que é objeto de defesa. A gente fecha a porta para que ninguém entre na nossa casa. A gente fecha a porta para se proteger. Assim está o inferno. Nós estamos avançando, pregando o evangelho, fazendo discípulos, libertando pessoas dos demônios. Nós estamos atacando, e o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo das forças espirituais. Não dá, chegou na esquina, tem um trabalho, fica tranquilo. Passe tranquilo. Eu vou passar de lado porque tem um negócio ali. Não tenha medo, não. Passe sorrindo, passe cantando, passe louvando a Deus, dizendo assim: eis aqui alguém que não conhece a Jesus e desperdiça coisas materiais achando que vai ter algum resultado. Não temos que temer, meus irmãos, porque foi-nos confiada uma autoridade dada por Deus. O Senhor, lá no Evangelho, mesmo no Evangelho de Marcos, lá no finalzinho, Jesus, falando da grande comissão, ele diz aos discípulos, dá uma ordem a eles, e dentro dessa ordem, Jesus tranquiliza eles com uma palavra maravilhosa dentro do ID, dentro do discipulado que Jesus coloca para eles, né? Marcos 16, 15 em diante, né? Diz assim, e diz: ide por todo o mundo, né? E aí o verso 16: quem crer e batizado será salvo, quem não crer está condenado. Olha lá que diz o 17 em diante: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus nos deu autoridade. Dentro do ID, dentro do discipulado que Jesus nos chamou, Ele nos deu autoridade. Na palavra, autoridade sobre as forças espirituais. E essa autoridade que Deus nos confiou não é para que nós nos enchemos de soberba, não é para que a gente fique todo pomposo, dizendo assim: eu sou o todo-poderoso, a toda-poderosa. Agora eu estico a mão e as coisas acontecem, eu falo e as coisas acontecem. Não! A autoridade, os versos 27 e 28 nos mostram que quando Jesus pregava o Evangelho naquela sinagoga, pregava a palavra de Deus, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célebre fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Meus irmãos, a autoridade confiada a Deus, a nós, ela precisa despertar admiração e fé por parte dos incrédulos. Os homens têm que se espantar diante da autoridade que a igreja tem, a ponto de dizerem, como disseram para Jesus: que isso? Que isso? O que está acontecendo aqui? É nova doutrina isso? Porque esses crentes têm poder sobre, ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. A fama nossa, a fama da igreja precisa ser espalhada por toda essa cidade, meus irmãos, mostrando que a autoridade confiada à igreja, ela é irresistível. Geralmente, e que nós prestemos bem atenção nisso, geralmente a fama ruim é que corre mais rápido. Fama ruim. Se uma pessoa ela tem uma fama ruim, misericórdia, você vai nas outras cidades, a fama da pessoa está lá. Não é esta, a gente não deve permitir que isso aconteça na nossa vida, meus irmãos. Mas nós devemos fazer de tudo, obedecendo ao Senhor, crendo no Senhor e discipulando, como Jesus nos chamou para discipular, para que a fama da igreja se espalhe por toda a cidade, a ponto de toda a cidade se dizer assim:
Tem alguém enfermo em casa? Vou chamar o irmão fulano de tal, da igreja presbiteriana, porque eles têm autoridade sobre os demônios, e eles oram e Deus responde. A nossa fama precisa se espalhar, meus irmãos, a nossa boa fama, mostrando que Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Quem será contra nós? O diabo é um pobre coitado, um cão amarrado na coleira. Ele não tem poder sobre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem autoridade para repreendê-lo e para avançar na proclamação da palavra de Deus. Por isso a igreja deve proclamar Cristo com confiança, deve proclamar Cristo com coragem, sabendo, meus irmãos, que a autoridade de Cristo está sobre nossa vida e continuará até o último dia que nós respirarmos. E quer saber de algo mais glorioso? O dia que nós morrermos, o dia que estiverem no nosso velório, a autoridade confiada por Cristo, a igreja, vai fazer com que as pessoas olhem para o nosso corpo e o testemunho que seja dado dizendo: homem de Deus, mulher de Deus, eu quero ser igual a este, eu quero ser igual a esta. Pessoas chegarão a Cristo até mesmo quando nós estivermos na glória com o Senhor, por causa do testemunho que foi deixado. E pessoas serão atraídas pelo Evangelho e se converterão e se arrependerão dos seus pecados. Esse texto, meus irmãos, nos mostra que a autoridade de Jesus é na palavra, é sobre os poderes espirituais e é a autoridade sobre a vida do ser humano. Somente a autoridade confiada por Deus pode transformar a vida de pessoas pela sua palavra, impedindo que o inimigo continue a tripudiar em cima dessas pessoas e então libertando elas do poder do pecado. Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu autoridade para mudar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que Ele colocará no nosso caminho. Portanto, a pergunta é: o que você tem feito com a autoridade que Deus nos confiou? O que você tem feito, meu irmão e minha irmã, com a autoridade que Deus lhes confiou? Ah, mas eu não tenho. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Deus te deu a palavra para que você abra ela e pregue o Evangelho. Ah, mas eu prego, as pessoas, não é problema se eu vou conversando. Deus te deu a palavra e você deve pregá-la com autoridade. Você deve falar com autoridade, que ouçam, quer deixem de ouvir. E se os demônios tentarem impedir o seu discipulado, repreenda-os em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí você vai ver vidas transformadas para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, avancemos com a autoridade que Deus nos deu. Não devemos temer o homem com suas filosofias, com o seu ateísmo, com a sua brutalidade. Não devemos temer os demônios, não devemos temer nada, porque Deus é conosco. Ele nos comissionou para pregar o Evangelho e nos deu autoridade para falar da sua palavra, enfrentar os demônios e ver vidas transformadas pelo poder de Deus. Pessoas aí fora estão precisando ter vida transformada e a autoridade está com você. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com a autoridade que Deus te deu? Ali é com você e com Deus. Não pegue a sua autoridade, não deixe a autoridade ali do lado, use-a.